Programa Mais Saúde, que hoje está falando sobre coração, principalmente o coração da mulher, que ontem foi o Dia Mundial do Coração. Então, o programa de hoje não poderia ser diferente, com o Dr. Roque Marcos Savioli, que nós estamos principalmente dando foco do coração da mulher. Mas lembrando que nós estaremos em novembro, em breve, em Portugal. Fala um pouquinho, meu amor. Nós estaremos em Portugal, em 2 cidades, né, fazendo 2 eventos, um no Porto e um em Lisboa, eventos esse da comunidade de Canção Nova. Por isso que eu quero convidar você aí, meu amigo, que está em Portugal, né, que acompanha a Canção Nova aí em Portugal, que compareça, que vá até lá. E nós teremos o maior prazer em conhecê-los. Nós estaremos autografando os nossos livros e vai ser um evento legal, vai ser um momento muito bom. Eu não conheço Portugal, apesar de ter viajado muito para a Europa. Paramos em Portugal algumas vezes, mas sem fazer conhecer. Escala. Eu não conheço, vai ser uma ótima oportunidade. Para Fátima, né, principalmente. Nossa, né? vai ser Visitar lindo. A nossa mãezinha lá em Fátima, né? Vai ser muito bom. Nossa casa de missão, a casa de missão da Canção Nova, que fica em Fátima, mas tem uma loja da Canção Nova em Lisboa. Os nossos livros estão à venda, né? Em várias lojas que existem por todo Portugal, né, da Canção Nova. Inclusive pelo site que você está vendo, você pode estar acessando a loja da Canção Nova em Portugal e adquirindo os livros, como por exemplo o tema de hoje, Um Coração de Mulher, que, como você está mesmo dizendo, a importância... Não, extremamente importante, é um assunto que as mulheres têm que conhecer. Isso não é uma alerta para terrorizar as mulheres, não. É importante que tudo que a gente faz na nossa clínica é preventivo. Isso. Curativo a gente faz, evidente, mas é muito melhor você fazer o preventivo. Claro. Essa programação de saúde que a gente promove na clínica nossa, justamente é para evitar problemas. Eu gosto muito de um dado que sempre que eu coloco nos slides das minhas palestras, é em relação a que genética conta 20% e 80% é o meio ambiente, e é onde você pode estar fazendo a diferença. Interferir positivamente, né? Você veja só, esse caso dessa moça que eu contei no outro bloco, então é um quadro clínico totalmente atípico, é isso que acontece com a mulher. A mulher não tem o mesmo sintoma igualzinho do homem. Por exemplo, olha, o quadro clínico, né, de dor precordial típico. O que é essa dor precordial? Aperto. Isso é o mais comum da gente ver nas pessoas com infarto. É uma dor em aperto, do infarto não, da angina antes. Uma dor em aperto relacionada a esforço físico. Então você anda um pouquinho, aperta, arde o peito, você para, melhora. Você vai fazer vai atravessar rápido a rua, mesma coisa, vai subir uma escada rápida. Isso é a dor precordial que pode ficar aqui no peito, pode ir para o braço esquerdo, o braço direito, pode vir para o pescoço, pode refletir nas costas e sempre para com repouso. Se ela não para com repouso, essa dor começa a apertar e dura mais do que 20 minutos, já começa a ir para infarto. Aí infarto vem essa dor forte, é muito forte, não tem relação com a respiração, ela aperta, pode ir para o braço, pode formigar o braço, o pescoço, sua frio, tem náusea, tem vômito, isso é um quadro de infarto. O que a mulher tem é infarto sem dor. Gente, infarto sem dor? É infarto sem dor, às vezes ela infarta e não tem dor, ou com dor atípica, sabe? Porque a tolerância à dor na mulher é diferente do homem. A mulher, ela tolera melhor a dor. Então, isso é um problema, por isso que às vezes as mulheres morrem mais de infarto do que o homem, porque o acesso ao serviço de saúde é retardado na mulher, a mulher retarda esse acesso, porque como ela tem dor, e geralmente a dor é atípica, né? Uma dorzinha assim, olha, lembra muito dor na região abdominal, sensação de queimação, queixa digestiva. Eu tive um caso de uma mulher que tinha fogacho, achavam que era fogacho que ela tinha, e não era fogacho, ela tinha dor, suava. Ela estava infartando, ela teve infarto. Agora, tem um caso que eu acho que também vale a pena você contar, daquela paciente que não acordou o marido de noite. Conta ela pra teve gente. dor a noite inteira, dor apertando o peito, melhorava, piorava. E chegou, falei, mas por que a senhora não procurou o hospital logo? Ah, não, doutor, olha, deu para aguentar, eu esperei, coitado, meu marido ia trabalhar outro dia, ela levantou, fez café para o marido, depois que o marido saiu, que ela foi no hospital. E estava infartando.
Gente. Quer dizer, isso acontece, não é historinha, não é coisa teórica de livro, acontece. E olha, respiração curta, náusea, indisposição gástrica, então, e geralmente precipitada por exercício por estresse emocional. Então, a dor, o quadro clínico da mulher é diferente do homem. É um quadro, e quando começa é muito rápido. Por quê? Porque existe uma explicação. O homem tem a placa, o que acontece no infarto? Você tem o colesterol, ele vai depositando ao redor da artéria, devagarzinho. Aquela placa vai... No homem, essa placa vai devagarzinho, vai rompendo, vai dilacerando a placa, ele vai piorando, vai obstruindo cada vez mais essa artéria. Na mulher, não. A mulher, ela tem uma erosão da placa e ela coloca, a placa, fica isso em contato com o sangue. E ela faz uma trombose rápida. Então, é por isso que a mulher, às vezes, tem uma dorzinha de nada e já infarta. Já evolui, né? Não é que nem o homem que tem a dor devagarzinho, vai piorando, vai piorando. Então, essa diferença de gênero, esse slide eu mostro, justamente é um estado de necrópsia, mostrando que em cima você tem uma trombose, de uma erosão do trombo e faz um trombo e faz uma obstrução na coronária. Embaixo não, é uma ruptura que vai aos pouquinhos. Você vê que vai devagarzinho, vai fechando. E temos aqui. Isso é um assunto que vale a pena, fiz questão de trazer hoje. Terapia de reposição hormonal. Que a gente sempre fala, sempre se achou como as mulheres até a menopausa elas não tinham infarto, então se pensava o seguinte: vamos dar estrógeno para todo mundo, para as mulheres, para prevenir problemas no futuro, para manter essa proteção divina que é do estrógeno. Acontece que os estudos não foram bem assim, né? No começo a gente usava muito estrógeno aleatoriamente, até que em 2000 surgiu um estudo mostrando que, primeiro, que não havia essa proteção do estrógeno mais progesterona em cima, e segundo, pior ainda, que as mulheres começavam a morrer de infarto, morrer de trombose, câncer de mama e câncer de intestino. Então houve vamos dizer, uma catástrofe na prescrição. 70% da prescrição de hormônios diminuiu em 2000. Aí começaram a sair outros estudos dizendo que sim, que não, que não. Então, hoje, é importante você que está passando pelo período da menopausa, que a gente sabe que a menopausa é terrível, né? O fogacho, o humor, a mulher engorda, a depressão. Tem uma série de coisas que acontecem por falta do hormônio feminino que chama-se estrógeno. Então, se você usar o estrógeno, esses sintomas melhoram. Mas isso você tem muito cuidado, porque esse estudo mostra que o consenso atual, existe um tempo que a gente pode usar o hormônio, que isso vai ser benéfico para a mulher. Com 10 anos de menopausa, quando você teve a última menopausa sua, a última menstruação sua, conta 10 anos, fazer 10 anos de menopausa, e mulher até com menos de 60 anos de idade. Então, acima de 60 anos de idade, não é aconselhável fazer, em hipótese alguma, essa reposição hormonal. Agora, o mais importante também é se você não tem contraindicação ginecológica para isso, né? Você não tem um histórico de câncer de mama na família, histórico de doença cardiovascular, tudo isso pode piorar. Então, sabe de uma coisa? É que a vida da mulher fica muito complicada na menopausa. Mas tem mulheres que não têm tanta sintomatologia, então para essas seria então evitar. Eu acho que a terapia de reposição hormonal só serve para minimizar os sintomas da menopausa. Não vai proteger o coração, não vai proteger nada, isso a gente sabe que não. E fiquem espertas e controlem bem. Porque é difícil, né? A parte toda. A parte de mama. A parte de mama. Exatamente. É complicado. Né? Agora, isso eu acho importante. Olha, talvez o mais importante fator de risco cardiovascular para as mulheres seja o errôneo conceito que as doenças cardiovasculares sejam exclusivas dos homens. Esse é o pior fator de risco. Pior que colesterol, pior que tudo. É o desconhecimento que a doença cardiovascular em mulher é importante. Isso é um fator que você tem que... Eu faço questão de frisar em todos os programas que eu vou. Eu fiz questão de escrever esse livro por conta disso, por conta daquele caso daquela moça. E eu acho que isso você não pode deixar de avaliar. Então, você, mulher, na perimenopausa, 40 anos, tem que fazer seu controle ginecológico anual? Tem. Mas você, obrigatoriamente, você tem que ir no seu cardiologista.
uma vez por ano, obrigatoriamente. Então, mulheres a partir de 40 anos têm que ter não só o seu ginecologista, a sua ginecologista, mas tem que ter um cardiologista. O seu cardiologista. Porque com 40 anos ela já está perimenopausa, geralmente começa a ganhar peso. Tá? Se tem histórico de hipertensão na família, começa a querer aparecer hipertensão, começa a querer aparecer diabetes, que é um problema. E se ela tem 40 anos de idade, tá com perimenopausa, fumante. E ainda usando pílula anticoncepcional? Não, isso é antes, né? Não, mas, tem gente que continua usando. Quer dizer, pílula anticoncepcional e fumar, você aumenta o risco de você desenvolver doença cardiovascular em 6 vezes. Gente. Se for diabético, então, e tem gente que é diabética, obesa, exato, hipertensa e fuma. Então, gente, um dos já motivos de eu ter escrito o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, é mostrando que essa obesidade, ela é mãe hospedeira de várias patologias. Coisas, Então, gente, temos que também estar alerta a isso. Esse foi o motivo desse livro. Dr. Roque, eu friso novamente, nós mulheres deveríamos ter esta segunda Bíblia. A primeira é a Bíblia, a Palavra de Deus, mas depois ter realmente esse livro como livro de cabeceira. E tem um assunto importante que eu abordo aqui, que é o coração espiritual. Você falou em termos de Bíblia, né? E realmente eu fiz uma correlação entre os fatores de risco cardiovasculares da mulher e os pecados capitais. Fantástico. Então, a ira, a inveja, então a pessoa nervosa, a pessoa hostil. Então, vale a pena ler. Não, esse livro é bárbaro, fica aqui, assim, como mensagem do programa Mais Saúde de hoje, que ontem teve o Dia Mundial do Coração. A gente sabe que o nosso público é mais feminino, então por isso que eu quis pedir para o Dr. Roque estar participando do programa de hoje e falando do nosso coração, que vocês viram, né? É um coração diferente do homem, não só anatomicamente, como todos os sinais e sintomas acabam sendo diferentes, então eu acho que o programa de hoje foi muito ilustrativo. Fica a dica do livro, fica a dica de você estar adquirindo aqui pela comunidade Canção Nova, tanto do Brasil quanto de Portugal. E fica aqui a mensagem, isso. Que mulher, essa daqui. Que o mais importante fator de risco na mulher é o desconhecimento que a doença cardiovascular também é uma doença do sexo feminino. E como vocês viram, ela mata mais do que o câncer. E um gráfico importante que foi justamente essa colocação do Dr. Roque. Meu amor, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Mais Saúde. Em Portugal, até lá, né? Até em breve estaremos lá em Portugal, em Lisboa e na cidade do Porto. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.